Está começando o primeiro podcast do Tudo Sala de Aula. Eu, Maurício Araújo, juntamente com a equipe do Tudo Sala de Aula, resolvemos criar um espaço, criar um momento para trazermos assuntos importantes na área da educação. E para o nosso primeiro podcast, eu trouxe alguém muito especial. Seu nome, Francisca das Chagas Souza Magalhães. Ela tem um título que poucos professores do Brasil têm. Ela, em 2006, recebeu o título Educadora Nota 10. E hoje ela está aqui na sede do Tudo Sala de Aula. Muito obrigado, carinhosamente conhecida como Chaguinha. Percorreu os 200 quilômetros para estar aqui na sede. Então, agradecemos muito. Eu acredito que nós vamos ter uma boa conversa para entregar para a nossa audiência, para os professores, gestores, conhecimentos e vivências exitosas. Bem-vinda, Chaguinha. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse momento e agradecer a você, né, pelo convite. Me sinto, assim, extremamente honrada. Não tenho nem palavras para expressar, assim, a honra, né, de fazer parte desse momento. E detalhe, do primeiro podcast, né, que responsabilidade. Agradeço também a equipe do Tudo Sala de Aula que me recebeu super bem. Que bom. Tudo Bem organizado. bem organizado. Ela é formada em letras pela Universidade Federal do Ceará, tem formação também em pedagogia pela UVA. Eu só vou falar aqui as principais formações, tá bom, Chaguinho? É especialista em psicopedagogia e gestão escolar, é professora efetiva pelo município de São Gonçalo do Amarante desde 1997. Vai completar 30 anos agora, né? Além de professora da rede pública, já foi coordenadora pedagógica, já foi professora universitária, não é isso? E atualmente é diretora escolar há mais de 12 anos na mesma escola. A mesma escola. E eu sei que teve mudança de gestão, que geralmente muitos diretores entram, né, diferentemente dos outros, e você permaneceu. E como eu já falei, em 2006, ela recebeu o prêmio de Educador Nota 10, que é um prêmio que acontece a cada ano. E além de Educador Nota 10, você também foi professor, ou melhor, Educadora do Ano. Então, nós hoje vamos compartilhar com vocês experiências de alguém que realmente está no chão da sala de aula, no chão da escola, e vai trazer, certamente, vivências importantes para o trabalho das escolas pelo Brasil. Para começar esse primeiro momento nosso aqui, Chaguinho, você já tem 30 anos de educação. Não são 30 dias, não são 30 meses, 30 anos como professora. Eu queria te fazer uma pergunta, por que você escolheu ser professora? Bom, eu escolhi ser professora, eu ainda era pequena, bem pequena. Eu tinha uma admiração tão grande pelos meus professores, eu via, assim, neles tanta sabedoria, aquilo me inspirava. E aí, desde muito cedo, eu comecei a brincar de professora, querer ser professora, querer ser que nem eles, imitava muito eles, e isso foi só aumentando, só aumentando. Agora eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência como foi a sua primeira aula. Faz tanto tempo, né? Mas você lembra da primeira aula que você deu? Porque é um momento que a gente não esquece. Eu, que fui professor, sou professor por formação, eu não me esqueço da primeira aula que eu dei. E você, Chaguinha, lembra do primeiro dia? Lembro. Eu lembro como se fosse hoje. Há quase 30 anos, porque foi uma situação que eu vivenciei, muito delicada. Eu entrei no primeiro dia de aula, meu primeiro dia de aula foi exatamente no dia do meu aniversário, e eu entrei para substituir uma colega que estava se tratando de câncer e tinha que se afastar. E isso marcou, porque foi assim um misto de sentimentos quando eu fui apresentada na sala. E teve muito, foi um encontro e ao mesmo tempo uma despedida. Enquanto eu era apresentada para os alunos, a professora se despedia dos alunos sem a esperança de voltar. Então, assim, eu me senti numa situação, foi assim um misto de sentimentos, medo, insegurança, alegria, enfim. Eu acredito que esse marco, essa situação triste, né? Talvez evoluiu para que esse sentimento ruim, né?
teve nesse Exatamente. primeiro momento. Esse primeiro... Mas vamos falar agora sobre os seus 30 anos. Se vai só responder sim ou não, tá certo? Ah, tá bom. Nesses 30 anos de professora, de educadora, você já pensou em desistir e seguir outra profissão? Maurício, foram 30 anos de muito desafio. A gente já enfrentou muita coisa dentro da sala de aula, a gente já enfrentou, já se frustrou, mas desistir nunca foi uma opção para mim. Que bom. Nunca. Já já, pessoal, nós vamos comentar sobre o Prêmio Educador Nota 10, que a Chaguinha ela recebeu em 2006. Chaguinha, eu me lembro da primeira vez que eu lhe vi. Eu fui notado na escola, pessoal, que ela era diretora escolar, e quando a encontrei, eu a identifiquei assim, esse rosto é muito conhecido. Eu acredito que, pelos momentos que eu já tinha visto na antiga revista Nova Escola, né? Mas quando eu estava na sua escola, eu presenciei grandes projetos acontecendo. E hoje nós queremos falar justamente para professores e diretores escolares que precisam, muitas vezes, de ideias para poder desenvolver em suas escolas. E eu me lembro de um projeto grande que acontecia, que era a Festa da Família. Também tinha a Máquina do Tempo e tinha também o Chá com os Pais. O maior desses projetos era a Festa da Família, verdade? Sim, sim. Conta pra gente um pouquinho desse projeto que mobilizava tanto a comunidade escolar inteira ali. Bom, esse projeto, ele surgiu da necessidade de aproximação entre pais e filhos. Primeiro momento, a gente não estava nem preocupada com que os pais acompanhassem os filhos, sabessem do seu aprendizado, como era que eles estavam na escola. De início, a gente queria era aproximar pais e filhos, porque a gente percebia que as famílias estavam cada vez mais longe. A gente começa a observar, Maurício, que os pais chegam na escola pegando na mão da criança e vão até a sala de aula e deixam eles na carteira. E eles vão se afastando com o tempo. Depois eles vão só até a frente da escola, depois eles vão só até o ponto do ônibus, depois disso eles nem vão mais. E isso foi deixando a gente incomodado. Como assim? Enquanto ele é meu filho, eu preciso acompanhar e à medida que ele vai crescendo, eu preciso estar mais perto ainda. A relação tem que ir também se estreitando mais ainda. E aí esse projeto da família, da parceria, de criar esse vínculo, surgiu daí, dessa necessidade. E esse projeto Família Escola, a gente divide, tem várias ações dentro desse projeto. E eu acredito que aqui você presenciou, essas que você presenciou são todas dentro desse projeto, são ações dentro desse projeto. E são projetos que já têm bastante tempo. 15 anos. 15 anos? 15 anos. A Festa da Família que você falou, ela é a culminância, é o fechamento todo ano que a gente faz. E por incrível que pareça, a comunidade para. E nada funciona no dia da Festa da Família. Toda a comunidade, comércio local, tudo para poder fazerem parte da Festa da Família. E dentro desse projeto Família Escola, a gente trabalha de duas formas. A gente não pode esquecer que é necessário o acompanhamento de pai, o acompanhamento escolar, que a gente faz isso na reunião de pais. Ou seja, durante todo o ano, os pais eles acompanham... Exatamente, através da reunião de pais. Então, nós temos dois momentos que a gente chama de reunião de pais e de encontro de pais. São dois momentos bem diferentes, mas que se complementam. Você falou reunião e encontro. Exatamente, e os pais sabem muito bem a diferença entre esses dois. A reunião de pais é um momento de conversa de pé de ouvido, de escuta entre pais e mestres. É o momento de sentar com o pai, mostrar como o aluno está, mostrar do que ele precisa para melhorar, mostrar a ele o processo dele a cada 2 meses, porque essa reunião ela acontece bimestralmente, sempre depois das provas. Certo. Esse daí é sobre acompanhamento escolar. Certo. A reunião de pais é sobre acompanhamento escolar. Já o encontro de pais é sobre relacionamento pais e filhos. Que legal. Certo? E nesse relacionamento pais e filhos, a gente não mistura as coisas, a gente sempre deixa bem claro qual é o papel da escola e qual é o papel da família. E isso tem que ficar bem claro para que um não pese no outro. No dia do encontro,
não tem conversa de nona. Não, o dia do... assunto é de... Exatamente, é isso que eles gostam. O encontro da família, ele é preparado, tem palestras, tem temas escolhidos de acordo com a necessidade do momento, certo? E dentro desse encontro de pais, a gente tem já como a gente já colocou isso como sendo marca registrada, o Chá com Pais. o chá com pai. A gente prepara todo o espaço. Para você ter uma ideia, o que parecia ser uma reunião de pais comum, eles vestem a melhor roupa. Olha que legal. Eles se arrumam como se fosse para uma festa, porque quando eles chegam lá, eles encontram cadeiras enfileiradas, eles encontram xícaras, pratos, uma mesa muito linda preparada com tudo de lanche que eles têm direito, talheres, guardanapos, centros de mesa. E se você puder acompanhar o Instagram da escola, vocês vão ver como é que o chá acontece. E nesse momento, isso acontece, os pais eles são convidados a passar ou a manhã toda na escola ou a tarde toda na escola. Porque no primeiro momento é pais e palestra. Certo. No segundo momento é pais e filhos, porque nós estamos trabalhando relacionamento. E aí lá dentro, quando o assunto é pais e palestra, os alunos também estão na sala de aula trabalhando a mesma temática. Por exemplo, nós tivemos uma temática aí que filhos são como pipas. Né? A gente trabalhou nessa temática, filhos são como pipas. Ou seja, tem toda uma lição por trás disso tudo. E enquanto a gente estava ali preparando os pais, falando para eles que os filhos crescem, aquela coisa toda, e uma palestra muito bem conduzida, e eles tomando o seu café, e aquele bate-papo bem legal, os filhos estão também trabalhando esse momento de separação e de crescimento na sala de aula com os professores orientados. Isso tudo planejado previamente. Mas isso tudo acontece no mesmo dia? No mesmo dia, na mesma tarde ou então na mesma manhã, que é de acordo com o horário que o aluno estuda. Ou seja, os professores acompanham os alunos e a gestão... E a gestão fica responsável pelos pais. E aí, quando é no segundo momento, os pais vão para a sala de aula. Procuram seus filhos, que vão na sala de aula. Teve até um pai que disse assim, mas eu tenho 4 filhos, tenho 2 de manhã e 2 de tarde, assim, se você tivesse 10, você ia ter que dar conta dos 10. Então, vamos nos organizar que vai dar tudo certo. E aí a gente faz esse jogo de cintura para que eles acompanhem todos. Aí, Maurício, quando eles chegam na sala de aula, tudo já está também preparado para que o professor continue o trabalho que foi iniciado com os pais. Com os pais lá no auditório, que é onde a gente fica com eles no primeiro momento. Quando foi esse como pipas que a gente fez, a gente trabalhou na sala de aula. Enquanto isso, os alunos entraram na máquina do tempo, né? E os professores pediram que eles escrevessem uma carta com base nos sonhos que eles tinham de futuro, com base no futuro deles. Então, a gente fez uns cálculos daqui a 10, 15 anos, onde vocês estariam. Isso era numa turma de 8º ano. Onde vocês estariam daqui a 15 anos. E vocês escrevam uma carta colocando a saudação de onde vocês estiverem, a data e o ano, tudo bem direitinho de onde vocês do ano que vocês vão estar. E também o que vocês estarão fazendo nesse momento. Certo. Essas cartas os alunos fazem, guardam e em algum momento... Aí essas cartas são produzidas nesse primeiro momento, enquanto os pais estão lá no auditório. No segundo horário, elas são entregues aos pais. Eu acho que isso deve gerar uma interação muito grande entre pai e aluno. Como a gente gosta de adoçar as coisas, a gente sempre coloca aquele fundo musical, sabe? Aquela coisa assim para... O que a gente queria era impactar os pais, saber que aquilo um dia ia chegar. E que um dia eles iam se dar conta e que aquele filho não estava mais ali. Era dar assim uma sacudida para saber que o tempo passa rápido. E aí os pais leram essa carta, dificilmente o pai conseguia ler a carta até o final, porque se emocionava. Chorar. E tinha pais, por exemplo, teve aluno que disse assim,
Oi, mãe, eu sinto saudade do cheirinho do seu café. Então, assim, eles foram nos pontos que Realmente tocava. Dizia assim, mas eu estou feliz, já estou terminando já a medicina, estou no último semestre, estou já estagiando. Outro assim, mãe. Aí outro dizia assim, mãe, como é que está por aí? Sinto saudade, não sei Aí ele citava alguns momentos, aí dizia assim, passei no teste do meu clube favorito de futebol. Então, assim, outros eram em Barcelona, outros estavam não sei aonde. Então, assim, os pais... Foi incrível aquilo dali. É muito lindo ouvir isso de você, Chaguinha. Muitas vezes as escolas elas organizam aquele momento com os pais e acaba se tornando apenas um momento informativo. Mas sua escola é o exemplo que está mostrando que é um momento reflexivo, porque as famílias elas estão se afastando. Às vezes dentro da própria casa. É o filho que fica no celular no quarto, é o pai que está no trabalho e chega e não percebe a presença do filho. E esse momento, ele gera essa conexão. Então, parabéns para você. É esse o objetivo do projeto, é fazer com que a gente reflita que o tempo ele passa e passa rápido e cada momento é o que conta. Eu acredito que essa sua fala, essa sua vivência na sua escola pode servir de inspiração para outras escolas colocarem em prática. Bem no início desse nosso projeto, Certo. que começou hoje ele tem uma proporção gigantesca. 15 anos, A festa da família hoje é para mais de 600 pessoas. Nossa. 600 pessoas, contada. Então, assim, a gente dá a festa para 600 pessoas. E quem participa dessa festa? O aluno e todos que moram na sua casa. É a família dele que vai para a festa. Nossa, E a gente oferece jantar, a gente tem um apoio da Secretaria de Educação. E é a festa com apresentações, momento de reflexão, momentos de abraço, momento de pedir perdão, momento de sentir Deus na família, momento de trazer Deus para o centro de tudo, que mostrar que Ele é a base. E assim, isso é muito gratificante. O primeiro encontro da família, a primeira festa da família que a gente fez, eu ainda era coordenadora pedagógica. E eu fui fazer o primeiro encontro da família. E teve uma mãe que me relatou, que eu nunca esqueço, apesar de há mais de 15 anos, mas eu não esqueço disso, que ela disse assim, olha, quando terminou a festa da família, meu marido foi até em casa chorando. Ele chorou até em casa. E quando chegou em casa, ele chamou eu e o meu filho e nos abraçamos e choramos. E aí, aí eu fiquei esperando o a mais nessa história toda, né? Ela assim, e o meu filho chorou. E eu perguntei por que ele estava chorando. Aí ele disse que era porque era o primeiro abraço que o pai dele tinha dado nele. Nossa, Xari. E assim, essas histórias... Elas motivam para que esse projeto continue. Sim, é por isso que esse projeto tomou uma proporção. Exatamente. Porque a gente hoje não sabe mais onde fazer a festa, porque o espaço está pequeno. Sempre cabe mais. Chaguinha, você carrega um título muito importante. Eu acho que no Brasil são muito poucos os professores, educadores que têm esse título. Você recebeu 2 prêmios, Educador Nota 10, e você foi escolhida também como a Educadora do Ano, que é um prêmio mais difícil, se não me engano. Sim. E você, em 2006, recebeu esse prêmio. Antes de tudo, eu quero lhe dar os parabéns. Obrigada. Porque esse prêmio realmente é muito importante, é muito valioso. E você conquistou graças a todo o seu trabalho que você tem desenvolvido. Mas na época que você conquistou esse prêmio, você era professora. Sim. Nasceu de um projeto, de uma ideia. Uhum. Então, foram 4.300 projetos e o seu projeto ficou simplesmente em primeiro lugar. É isso mesmo? Conta pra gente o que você fez, qual foi o projeto que permitiu que você ocupasse o topo de tantos projetos lindos que talvez tinham, né? Que foram participantes. Bom, como você falou aí nos títulos, né? Realmente, eu fui a primeira professora, nota 10 no Ceará, a conseguir esse título, e a primeira no Nordeste a ganhar o título de Educadora do Ano, porque são 2 títulos.
né? Então, assim, esse projeto, ele me levou a um patamar que nem eu esperava, porque é o mais alto título, né, de um concurso nesse porte. Porque o Prêmio Educador Nota 10, ele é a consagração do educador brasileiro, né? É um prêmio, é uma festa de consagração do educador brasileiro. A maior premiação, Exatamente, brasileira. a maior premiação. Então, assim, esse projeto, eu já vinha desenvolvendo ele há uns anos atrás. Eu sempre Qual é o nome do projeto, Chaguinha? Cordel Rimas que Encantam. Você trabalhou com literatura. Literatura de Qual era o público-alvo? oitava série na época, né? Que ainda era oitava série. Oitava série. Olha, Exatamente. e como foi por que você decidiu, eu acho que isso é importante, por que você decidiu levar esse projeto para participar de um concurso tão concorrido? Eu sempre fui uma leitora assídua da revista Nova Escola. Era como se ela fosse o meu manual. Como se fosse o manual do professor. Na época, a gente não tinha muito acesso à mídia, né? À internet. Então, assim, você usava do que você tinha. E o nosso material de apoio, né? O nosso material de pesquisa era muito limitado mesmo a livros, revistas, enfim. E a revista Nova Escola, ela era, para mim, um rico instrumento, exatamente, de trabalho. E eu li muito. E aí eu comecei a perceber que os projetos que eram colocados ali, que os projetos que eu trabalhava na sala de aula eram tão bons quanto os que estavam colocados ali. E eu disse, por que não? Por que não colocar Por que não tentar mostrar para o mundo também que eu também sei? Você comentou com alguém que ia colocar... E aí, do meu lado tinha uma colega, e eu passando assim... E eu sonhava com isso já, mas aí eu sonhei em voz alta. Porque eu já observava isso, né? Aí do meu lado tinha uma colega e eu disse assim, eu vou estar ainda nessa revista. E como foi a reação dela? Aí ela disse assim, fez um sorriso assim no canto da boca e disse assim, Sônia, Alice. E a partir desse momento eu quis provar para mim mesma que eu ia conseguir. E mergulhei fundo nesse projeto. Adaptei, melhorei, pedi ajuda técnica à Secretaria de Educação para escrever o relato, para relatar como manda lá a regra, né? O edital 1. De acordo com o edital. Mas me dediquei mesmo, horas mesmo, certamente para poder fazer. Certamente esse projeto ele impactou muito seus alunos. Sim, sim. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Esse projeto, de fato, ele teve muito trabalho. Você pagou um preço muito alto para poder ser educadora nota 10. Com certeza, né? Uhum. Trouxe um reconhecimento para você, mas também trouxe um reconhecimento para a sua cidade. Aí a pergunta que eu lhe faço, né? Como foi o reconhecimento na época, quando você conquistou, quando começou a sair no jornal, em sites? Porque você ficou famosa. Eu vi você em capa de revista. Sim, sim, sim. Você até passou na TV Cultura. Na Rede Globo. Na Rede Globo também. Então, você foi longe. Como foi o reconhecimento da sua cidade, Chaguinha, quando você conquistou esse prêmio? Maurício, eu tive momentos de fama, assim, que eu vou levar pro resto da minha vida. Foi assim, eu cheguei enquanto eu queria ser apenas educadora nota 10, Deus me proporcionou um título muito mais além que não estava nos meus planos. Então, assim, Deus me honrou muito mais do que o que eu pensei. Você está falando do Educador do Ano. Educador do Ano. Então, ou seja, são escolhidos 10 projetos. São os 10 melhores projetos. Eu já saí daqui do Ceará para São Paulo com o título já de educador nota 10, porque os 10 melhores projetos já eram premiados. Certo. E eu já fui premiada com isso daí. Quando eu chego, posso contar essa parte, né? Claro que sim. Quando eu chego lá, a gente chega, os 10 premiados do Brasil todo chegam lá, que foi em São Paulo, você, no dia marcado, no dia da festa de premiação, você é levado a um espaço onde lá você se encontra com 5 jurados especialistas na área. Certo. E você tem que apresentar para eles o seu projeto e dali vai sair o projeto melhor, o melhor projeto de todos.
que é para ganhar o título de educador do ano. Chaguinha, e quando saiu o resultado, quando você ouviu o seu nome, como ficou o coração? Na verdade, nunca me passou pela cabeça que eu fosse Vencedora. a vencedora, porque os projetos que estavam ali, concorrendo com o meu, eram projetos belíssimos. Era assim, coisas encantadoras. Então, assim, nunca me passou pela cabeça que eu ia ser a premiada. E é tanto que a organizadora do evento disse assim, olha, pessoal, vocês preparem uma mensagem de agradecimento, porque quem for escolhido o educador do ano é que vai falar. Vai ter espaço só para ele. Eu nem liguei para isso. Uma colega, a gente estava no banheiro, uma colega esqueceu o bilhetezinho de agradecimento que ela fez no banheiro e disse assim, eu esqueci o meu roteiro de agradecimento lá no banheiro. Vai pegar? Eu disse, não, eu não vou pegar não. Ela, não vai, pode ser que seja tu. Aí eu disse assim, pois sabe que eu vou pegar mesmo, eu não preparei nada. E eu fui pegar esse papel de agradecimento. Quem fosse ganhador ia passando de uma para outra, né? Que só um ia falar. Pois não é que eu fui pegar esse papel, ela, guarda aí, pode ser que seja você. Aí eu disse assim, tá certo, quem sabe Deus tá falando na sua boca. Mas em nenhum momento eu pensei. E no final, quando eles disseram o nome do projeto, eu estava lá e fui eu que fiz uso do papel de agradecimento. E quanto ao reconhecimento, Maurício, é que nem eu disse, eu tive muitos momentos de fama. E é um momento que você conta e conta quantas vezes você precisar contar. Você se orgulha, né, disso. Mas, junto a isso, eu presenciei coisas que nunca imaginei que ia presenciar. Junto a isso, veio também muito sentimento. Eu provoquei, o meu sucesso provocou em outras pessoas sentimentos negativos. Entendi. Tá entendendo? De inveja, de rejeição, de ganância. E isso causou um desconforto Em algumas pessoas. em todos os envolvidos no trabalho, no projeto, todos que ajudaram, começou a causar um desconforto. E em razão disso, eu não tive o reconhecimento que eu acharia que merecia. Eu imagino porque esse título, ele também é para a cidade, né? Mas você conquistou um prêmio incrível e o reconhecimento você carrega para sempre, porque Sim. você é educadora nota 10, educadora do ano sempre. Enquanto a Chaguinha existir, você é educadora nota 10. Exatamente. E esse mesmo projeto, Maurício, ele me deu outra premiação também. A terceira? A terceira premiação. Nossa, conta aí pra gente. Quando eu voltei de São Paulo, 15 dias depois eu precisei viajar para Brasília Certo. para receber também o prêmio, Um terceiro prêmio? o terceiro prêmio do Viva Leitura. Olha, trabalhava literatura de cordel, né? Literatura de cordel. Então eu fui lá também receber esse prêmio. Chaguinha, eu tô curioso e acho que a nossa audiência também talvez esteja curiosa. Vamos falar sobre o prêmio? Vamos sim. Você poderia compartilhar pra gente o que foi que você ganhou? Que prêmio, além do título, além do reconhecimento, você recebeu? Você pode compartilhar, se quiser. Sim, não vejo problema nenhum, não. Já faz tanto tempo, né? Sim, faz muito tempo. Mas, como educadora nota 10, eu já saí daqui, já viajei, né, com tudo pago. Certo. Despesas de hotel, passagens de avião, tudo pago por eles. E a premiação no valor de R$13 mil. 13 mil. Na época, 2006, R$13 mil. Era um bom dinheiro, né? Sim. E lá a gente participava de seminários, ganhava muitas coleções de livros. Eu lembro que ganhei também uma faculdade paga em qualquer instituição brasileira que eu escolhesse. Mas você não fez? Fiz. Na época eu estava fazendo uma especialização já e eu só pedi que eles... Eu tinha iniciado uma especialização e eu só pedi que eles fizessem... Entendi. Me dessem essa que eu estava fazendo e aí ficou por isso mesmo. Isso de educador nota 10. Educador do ano já ganhava outras coisas a mais. Além de todos os anos participar do evento. Você já ficava com a sua passagem garantida para todo ano você se fazer presente no evento. Então, se você quiser participar do evento,
Sim, sempre você tem direito a participar. Isso mesmo? teve uma época que essas ONGs, não é, que eles são uma organização, As ONGs. isso, são separadas. Então, assim, eles tiveram assim uma queda, né, em patrocínios. E aí eles pararam por um tempo de estar levando o pessoal para lá, porque já eram 12 educadores do ano que iam. Fazia 12 anos já que todos os anos eles levavam educadores mais os 10 premiados. E aí foi ficando difícil eles conseguirem patrocínio para estar levando todo esse povo. Aí deram uma parada. Aí outro ano eles levaram de novo, mas não tá, eu não sei mais como é que está agora, atualmente. Então, como educadora do ano, a escola ganhou um kit de louça digital, que na época nenhuma escola pública do estado do Ceará tinha uma lousa daquela. Então, a empresa mandou, vieram instalar, vieram fazer treinamento. Mas vocês usaram a lousa? Chegaram a usar? Sim, chegamos a usar. Show. Chegamos a usar a lousa. E várias outras premiações em decorrência desse título, né, de educadora do ano. Parabéns, Chaguinha. E no Viva Leitura, em Brasília, eu ganhei um prêmio no valor de R$25 mil. Olha aí. Em 2006. No terceiro prêmio. Uhum. Então, acredito que, além do título, valeu também tudo isso. Valeu. Isso serve de motivação Valeu, sim. para professores, né, para diretores, enfim, parabéns mais uma vez. Vamos agora falar, quase aqui no nosso último bloco, sobre família. Nós já falamos sobre família, você falou sobre a festa da família, mas nós queremos entrar em algo mais específico. A gente sabe que a tarefa de educar não é só da escola. Muitas vezes a família tem jogado, né, essa atribuição especificamente achando que a escola deve resolver, deve educar a criança. Eu participei recentemente de um encontro, de uma reunião de pais, e a gente percebe a ausência da família. São poucos os pais que acompanham seus filhos. Eu queria perguntar para você, pela sua experiência, né? Da sua experiência, o que a escola pode fazer, Chaguinha? Qual alternativa pode fazer para aproximar mais a família da escola? Maurício, eu não posso dar aqui uma receita pronta, né? Mas tem uma coisa que a gente tem como pré-requisito. A gente tem que conhecer a nossa comunidade escolar. E como é? Se a gente conhecer a nossa comunidade escolar, a gente deixa de ser visto como inimigo e passa a ser visto como um aliado. Nossa, que legal. Porque, Maurício, as famílias estão... a gente, às vezes, fica responsabilizando a família. Fica aquele ping-pong. A escola joga a culpa na família, a família joga a culpa na escola, e a gente não chega a lugar nenhum. Porque as responsabilidades, os papéis não são bem definidos, pode-se dizer assim, né? Ou se são, fazem de conta que não são. E eu sempre coloco isso como pré-requisito, conhecer a sua comunidade escolar, ver as necessidades, os conflitos que eles estão vivendo, como é que o meu aluno, a família dele é estruturada, tem pai, tem mãe, tem o café da manhã, tem o almoço, o pai chega embriagado, a família é desestruturada, tem brigas, conflitos, tem drogas no lar. Então, assim, a gente precisa, hoje é uma necessidade vital da escola, saber com que público ela está lidando. Só assim ela vai conseguir um resultado eficaz dentro da escola. Porque, veja bem, meu aluno está ali. Mas só ele está ali me interessa? Eu consigo? E se ele não estiver bem? Se ele não tiver dormido direito à noite porque o pai passou a noite brigando com a mãe ou violência, ele presenciando violência dentro de casa? Ele saiu alimentado para a escola? Nós temos uma prática lá na escola de ter o maior cuidado com a criança que não se alimenta. E a gente jamais diz que é porque não tinha. Eu digo na reunião de pais, olha, se o seu filho não deu tempo ele tomar o café da manhã, nos avise que chegar aqui a gente prepara alguma coisa para ele comer. Entendeu? Isso é uma forma de eu dizer para ela que a gente está ali para ajudar.
E aí não importa as razões pelas quais ele não tomou café de manhã, se é porque ele não tinha, eu me emociono, se é porque ele não tinha ou se era porque a mãe simplesmente não ligou de acordar cedo, não importa a razão. O que importa é que ele não se alimentou. E ele não alimentado tem uma repercussão negativa dentro da escola, na aprendizagem, né? E os pais ali se sentem tão à vontade em fazer isso e fazem tão naturalmente que é comum eu receber uma ligação de uma mãe dizendo assim, Chaguinha, prepara aí um lanche para o meu filho que ele não comeu nada. E eu vou querer saber por que ele não comeu? Não, porque eu vou causar intimidação. Não importa. Vou lá, pego a criança, não vou, levo para a sala de aula o lanche, tiro ele da sala, sem explicar por quê, para também não ter constrangimento, levo ele para a cantina, para um cantinho e dou ali o alimento a ele. Nossa, que lindo, Chaguinha. Entendeu? Então, assim, se eu não conseguir da minha família essa confiança, eu não vou poder nada sozinha. E aí, quando eu conheço as limitações da família do meu aluno, os problemas que eles vivem enfrentando. E detalhe, quando a gente se aproxima desse jeito, a gente também tem o cuidado de estar deixando bem claro qual é o papel dele e qual é o papel da escola. Ninguém está querendo tomar o papel de ninguém, né? Porque a gente sempre diz, olha, a escola jamais substitui a família. E a família jamais substitui a escola. A gente precisa caminhar lado a lado. Serem aliadas. Aliadas. E a gente precisa ter essa boa relação. E aí a gente deixa isso bem claro até o ponto de, com tudo isso nas reuniões, nos encontros, a gente percebe que os pais querem, Maurício. Eles até querem, mas não sabem como. Os pais, mais do que a escola, eles estão perdidos dentro do seu papel de educar. Eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer. Eles não sabem como fazer. Não sabem. E, às vezes, a escola é sua única esperança de ajuda, de apoio. Para você ter uma ideia, a gente tem um projeto que há muito tempo está no papel, que não saiu ainda do papel, que se chama Escola de Paz. E entre uma reunião ou outra, eles cobram. Porque nesse projeto Escola de Paz, a gente vai ter matrículas, os pais vão se matricular, nós vamos trazer especialistas, nós vamos conversar sobre como tratar o meu filho adolescente, como lidar com a tecnologia, como... Entendeu? E aí vai ter uma matrícula. E dá assim, toda reunião de pais eles cobram. Cadê o projeto? Eu quero me matricular. A matrícula não é para o aluno, né? Não, é para os pais, isso. Mas aí alguém te pergunta, mas é você, Chaguinha, que vai ensinar como é que é para educar um filho? Não, nós vamos aprender juntos. Nós vamos debater. Quem sabe a minha experiência de vida lhe ajuda e a sua me ajuda. Vai ser uma troca, porque o mundo é desafiador, a tecnologia é desafiadora. Então, assim, nós estamos num momento em que os pais, não há mais comunicação, não há mais sentar-se à mesa, não tem mais momentos. A gente fez um dia, a gente fez um encontro da família que o tema era as melhores coisas são de graça. As melhores coisas da vida são de graça. Muito bom. E a gente trouxe à tona coisas do passado que os pais não pagavam, que ficou na memória, entendeu? Que não gastava dinheiro. Então, assim, brinque à tarde com o seu filho, de bola com ele, e dê um presente mais valioso. De que ele vai se lembrar? Né? A gente nem faz uma pergunta como essa, né? Uma pergunta tão profunda. Porque a gente já sabe a resposta. Chaguinha, o seu testemunho, a sua vivência, acredito que emociona muitas pessoas, não só a gente aqui, mas muitas pessoas que estão assistindo se sentem tocadas por suas palavras que vêm do seu coração. Aí, Maurício, só uma coisa assim que eu deixei assim aberto é que quando se trata de família, é uma coisa que como você percebeu, eu me sinto assim muito... À vontade para falar. Exatamente, eu falo com muita propriedade. Isso, pronto. Porque, que nem eu falei, não tem receita pronta para você trazer a família para dentro da escola.
A única coisa, Maurício, que a família quer é ser acolhida, ser ouvida, ser entendida, ser amparada. Tá entendendo? E se a escola, mesmo, mas isso não é meu papel, não é minha função, é sim. Tudo que está relacionado para ajudar o seu filho Papel da... tudo que ajuda é papel da escola. Assim como tudo que atrapalha, também você tem que criar estratégias. Então, depois que eu tenho todo esse mapeamento da minha família, quem eles são, o que eles precisam, aí eu traço estratégias, ações que vão de encontro a essas necessidades. E os nossos projetos, o nosso projeto da família, ele trata disso. Quantos e quantos encontros a gente terminou que pais abraçam, choram, dizem, eu estava precisando disso daí. Que bom ouvir isso daí. Que coisa boa, eu saio daqui renovado, eu saio daqui cheio de esperança. Então, assim, se você der a eles o que eles querem, vocês vão conquistar. Conquista e não tem mais quem separe. Lindo. Thiaguinho, vamos falar de um assunto. Acho que é o último assunto. Depois nós vamos para o nosso ping-pong educacional. Eu quero te perguntar agora sobre escola de tempo integral. Existe uma lei que gradativamente a gente percebe que as escolas estão se tornando de tempo integral, onde o aluno ele passa 7 horas na escola. Ele entra, e muitas vezes, muitos alunos passam mais tempo, porque na hora do almoço eles ficam na escola. E há muita crítica, também há muitos desafios que são colocados por conta que as escolas não estão preparadas para serem escolas de tempo integral. E na sua escola tem turmas de tempo integral. Temos. Conta um pouquinho, o que você acha da escola de tempo integral, tendo em vista que o aluno vai ficar um pouco mais afastado da família e vai passar mais tempo na escola? Será que a escola de tempo integral, ela é para todos os alunos? Maurício, eu nem diria assim que ela é para todos os alunos. Será que a escola de tempo integral é para todas as escolas? Né? Porque, assim, a proposta em si da escola em tempo integral é uma proposta boa, é uma formação integral, né? O aluno, ele vai estar ali se formando, ele vai ter acesso ao esporte, à cultura, ele vai ter acesso à arte, ele vai ter acesso a várias formações. Eu entendo, mas eu vejo que muitas escolas estão pegando essa carga horária e estão transformando em aulas de português. Exatamente, é isso. Aí no ano, o aluno está estudando novamente de matemática, porque tem uma prova que será realizada no final do ano, muito importante. Exatamente. E as escolas querem ter resultado. Então, de fato, é um dilema. Era justamente aí, nesse ponto que eu queria chegar, porque ela, no papel, ela tem uma proposta muito boa. Certo. Muito boa para trabalhar a formação integral do aluno. Mas como as escolas não têm essa estrutura, não estão preparados, os professores também não estão preparados, e ela acaba tomando um novo rumo. Então, assim, vamos colocar em tempo integral, mas vamos dar conteúdo, vamos dar continuidade ao que ele está aprendendo de manhã, ao que foi dado pela manhã, e dar um reforço à tarde. Então, assim, a formação de tempo integral não está realmente existindo como de fato é para existir. Como acontece na sua escola? São as turmas avaliadas? É segundo, quinto e nono? Não, já não tem mais só as turmas avaliadas. Algumas escolas, né, elas são mais do que só turmas avaliadas. Elas têm, na minha escola, a gente, esse ano nós não temos o 4º ano integral, mas no ano passado a gente tinha 2º ano, 4º ano, 5º ano, 8º e 9º ano integral. Certo. E 7º ano também integral. E o que os alunos faziam, Chagné? Estudava. Pela manhã eles viam conteúdos do currículo regular mesmo, né, do horário regular. E à tarde tem as eletivas, né, mais conteúdos de língua portuguesa, de matemática, de formação cidadã e outras coisas que dá para implementar entre uma aula de matemática e outra de português, mas tudo se resume a uma boa preparação para... O que sabemos é que a escola de tempo integral ela precisa, de fato, ser bem repensada, reorganizada e preparar as escolas para poder receber. Exatamente. A escola de tempo integral, né? Chaguinha, eu trouxe aqui uma caixinha e vai ser o nosso ping-pong para nós terminarmos aqui o nosso primeiro podcast.
Eu vou pegar aqui aleatório Tá certo. e eu vou dizer aqui, eu quero que você termine a frase, tá certo? Eu vou começar e você termina. Pode ser olhando para a câmera, Tá bom. tá bom? Chaguinha, um sonho. Chegar ao doutorado. Ser professor para você é o quê? Doação. Se doar. Um aluno ou uma aluna inesquecível. E por quê? Lucilano. Porque em meio a tantas adversidades que a vida lhe proporcionou, ele conseguiu passar no concurso da polícia. Uma qualidade de um bom professor. Ser inspiração. Um valor que a escola deve ensinar. Empatia. E agora, a última, um conselho para os professores. O conselho que eu dou para os professores é que se eles não tiverem paixão em ensinar, eles precisam aprender a ter. Porque como diz o Paulo Freire, se eu não tiver paixão para ensinar, meus alunos não terão paixão em aprender. Forte. Bote. Que lindo. Chaguinha, muito obrigado pela participação em inaugurar esse primeiro podcast do Tudo Sala de Aula. Fico É uma muito honra. feliz. Foi um desafio para você. Muito Nós passamos aqui alguns bons tempos angustiantes. para poder, de fato, realizar esse momento e agradecer principalmente a você que nos acompanhou nesse nosso primeiro podcast. Com certeza vamos trazer aqui mais pessoas para poder trazer assuntos que vão de encontro com a necessidade das escolas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Chaguinha. Que Deus lhe abençoe e parabéns por toda a sua trajetória incrível que você hoje compartilhou conosco. Eu que agradeço e também eu espero que quem está nos assistindo, né, a gente possa ter colaborado, servido de inspiração para quem está nos assistindo. E ser professor é um desafio E junto. muito desafiante e muito desafiador. E a cada dia que se passa Mais ainda. é mais ainda. Mas se é um sonho, se é um desejo seu, se você acredita no poder da educação, então você consegue, você vence. Eu estou 30 anos na estrada e tenho a mesma garra como se estivesse iniciando agora. Que legal, que lindo. Para Obrigado, Chaguinha. Valeu, pessoal. Até mais.